Olá, hoje eu vim aqui trazer uma questão da EPICAR de 2020 para ingresso em 2021, que é uma questão de geometria plana, que diz o seguinte: no retângulo EPCR da figura a seguir, o segmento PC é igual a 6 centímetros, o segmento RA é igual a 3 centímetros e o segmento AC é igual a 5 centímetros. O valor de seno alfa mais cosseno alfa e aqui embaixo tem as alternativas. Olha, ele nos deu algumas medidas, então eu vou colocar aqui na nossa figura para a gente ter uma visão melhor do que a gente pode fazer. Logicamente, se você tem aqui sendo 3 e 5, aqui em cima tem que ser 8, né? Aqui tem que ser 6 também. Olha, mas aqui a gente não quer, por exemplo, a área do retângulo, a gente quer saber o seno alfa mais cosseno alfa. Ou seja, esse ângulo aqui, né? Esse ângulozinho aqui, que nos importa. O problema desse ângulo é que ele está numa posição muito estranha. Quando a gente tenta descobrir o seno e o cosseno de um ângulo, normalmente eles estão em um triângulo retângulo, né? Eles estão em função de um triângulo retângulo. O problema é que ele não está em função de um triângulo retângulo, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Olha, você tem que reparar o seguinte, que beta, o ângulo beta, ele está em um triângulo retângulo. Ele está no triângulo retângulo ERC. Se ele está em um triângulo retângulo ERC, a gente consegue encontrar o seno de beta. E aí a gente poderia aplicar uma possível relação trigonométrica, se chama Lei dos Senos. Ela é bastante ouvida em concursos, a maioria militares, né, que cobram bastante fórmulas, né, do que a maioria dos concursos, como por exemplo o Enem e essas coisas. Mas, assim, é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo a lei dos senos, é muito fácil de memorizar, né? Então esse vai ser o nosso plano. Nosso plano para encontrar o seno de alfa é, é esse, utilizar a lei dos senos. O cosseno eu vou deixar um pouquinho mais para o final, porque ele inclusive ele é bem fácil de você ver, tá? Enfim, olha, a gente precisa de medidas, né? Se a gente precisa de algumas medidas, por exemplo, essa daqui e essa daqui, a gente não sabe, né? As medidas de E até A e a medida de E até C. Para a gente descobrir a medida de E até A é muito fácil. Teorema de Pitágoras, tá? X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Fazendo aqui respectivamente o quadrado desses dois números, a gente teria então 36 mais 9. 36 mais 9 é 45. Então x ao quadrado é igual a 45. Aplicando a raiz quadrada nos dois lados, a gente teria então que x é igual a raiz quadrada de 45. Olha, a raiz quadrada de 45 é a mesma coisa. Eu posso desmembrar esse 45 aqui e dizer que ele é 9 vezes 5, por exemplo. A gente pode tirar esse 9 aqui da raiz quadrada, porque 9 tem raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, a gente pode dizer então que aqui é 3 raiz quadrada de 5. Se você lembra de um pouquinho de álgebra, você percebe que aqui poderia ter dois possíveis valores para x, né? Mas já que a gente está numa questão de geometria, a gente não pode utilizar o valor negativo, porque não existe medida negativa, tá? Então a gente só vai utilizar aí o valor positivo, né? E já como não queria uma raiz quadrada de 45 no meu segmento EA, eu tentei fatorar aí o máximo essa raiz quadrada para que ela se torne um pouquinho mais simples de você calcular. Agora, para a gente saber esse carinha aqui, esse E até C, tá muito fácil. Isso daqui é uma trinca pitagórica. O que é uma trinca pitagórica? Trinca pitagórica, ela surge de um triângulo chamado... É um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui, que tem cujos valores 5 na hipotenusa, 4 em um cateto e 3 em outro. E aí, a partir desses três números, você consegue
surgir algumas variações deles através de uma multiplicação, através de um mínimo múltiplo comum, não sei explicar muito bem. Mas, por exemplo, a gente tem aqui esse valor sendo 6, a gente pode dizer que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. A gente pode dizer, então, que 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Se aqui é 2 vezes 4, que é 2 vezes 3, aqui tem que ser 2 vezes 5, que é 10. É claro, se você não souber disso, você pode simplesmente dizer que aqui é y e fazer teorema de Pitágoras, vai dar o mesmo valor. Enfim, agora que a gente sabe aqui esses dois valores, inclusive eu nem coloquei o valor de x aqui, né? Beleza. E aí a gente vai utilizar agora, aplicar o que a gente disse lá no começo, que é a lei dos senos. O que a lei dos senos diz? A lei dos senos, se você pegar um triângulo qualquer e ele tiver triângulo qualquer com ângulos qualquer e com medidas também, qualquer medida, a gente pode dizer que a lei dos senos diz o seguinte, que a relação entre o seno de um ângulo e o lado oposto a esse ângulo são proporcionais. Eu posso dizer então que o seno de alfa está para A, assim como o seno de beta está para B. E é claro que o seno de gama está para C. Tá? Eu vou fazer o contrário, tá? Vou fazer o contrário porque já que é o que a galera já está mais familiarizada, você pode dizer que A está para o seno de alfa, assim como B está para o seno de beta. Tá? Você pode dizer isso. Mas já que a gente só vai utilizar dois ângulos nessa questão, eu só vou colocar esses dois senos aqui, esses dois valores aqui, beleza? Já que eu disse que alfa ele vai estar em função de beta, a gente teria então que encontrar o valor do seno de beta. Né? Para encontrar o seno de beta, que é muito fácil, galera, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Isso nesse triângulo retângulo aqui, tá? Não tem como você encontrar o cateto oposto sobre hipotenusa nesse triângulo EAC, porque esse triângulo não é retângulo, tá? Agora eu vou falar sobre esse triângulo retângulo aqui, ERC. No triângulo ERC, a gente tem que o seno de beta é 6. Deixa eu anotar aqui. O seno de beta é 6 sobre 10. Só que 6 sobre 10 dá para simplificar por 2, né? Então aqui ficaria 3 sobre 5. Beleza? Então ficaria 3 sobre 5, seno de beta. Encontramos o seno de beta, mano, partiu. Agora a gente só substitui aqui. Olha só, tá vendo esse cara aqui, esse 5 aqui? Ele é o nosso A, tá? O 5 é o nosso A. É o cara que está oposto ao ângulo alfa, né? Então ficaria o que? 5 sobre o seno de alfa. O seno de alfa a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Seno de alfa é igual a B. O B seria quem aqui nesse triângulo aqui? Seria o 3 raiz quadrada de 5. Então, 3 raiz quadrada de 5 é o cara que está oposto a beta, né? E aqui o seno de beta a gente já sabe, é 3/5. Então, aqui ficaria 3/5. Beleza? E aí, como é que ficaria aqui? Ficaria... Bom, aqui, na verdade, dá para fazer uma simplificação bem rápida, né? Dá para cortar esse 3 aqui, dá para cortar esse 5 aqui também, né? E aí ficaria o quê? Ficaria 1 sobre seno de alfa é igual a raiz quadrada de 5. E aí, se você passa esse cara daqui multiplicando e esse cara daqui dividindo, você teria então que, por exemplo, se eu passo esse cara aqui multiplicando, esse cara daqui vai passar dividindo. Então, ele ia ficar, então, deixa eu colocar aqui em cima, ficaria então 1 sobre raiz quadrada de 5.
Beleza? Isso o seno de alfa. Peraí que esse seno aqui ficou estranho. Seno de alfa. Beleza? E aí, se você fizer a racionalização aqui, você vai perceber que isso daqui vai dar raiz quadrada de 5 sobre 5, tá? Se você fizer a racionalização aqui, você multiplica por raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo, vai dar exatamente esse valor, tá? Então, achamos o seno de alfa, beleza? Agora, falta a gente achar o cosseno de alfa, né? O cosseno de alfa, cara, olha só, eu vou pegar esse carinha aqui, esse triângulo, e vou desenhar ele aqui do lado. Para a gente descobrir o cosseno de alfa, a gente pode aplicar também uma outra relação chamada lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que se a gente tiver um triângulo qualquer, deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer rapidinho, a gente teria então que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o... não, a não. Vezes o b vezes o c vezes o cosseno do ângulo. E a gente pode aplicar isso aqui para a gente tentar manipular aqui de alguma forma para a gente conseguir encontrar o cosseno do ângulo. Substituindo... Ih, caramba, eu apaguei a fórmula. Bom, enfim, mas vai dar na mesma aqui. Ó, vai ficar então... esse cara daqui, o cara que está oposto ao ângulo alfa, que vai ficar aqui nesse lado aqui da equação. Vai ficar 5 ao quadrado. Vai ficar 3 quadrada de 5 ao quadrado mais cosseno do ângulo, cosseno de alfa, igual a menos 60 quadrada de 5 vezes o cosseno de alfa. Aqui vai dar menos 120. E aí você passa esse menos 60 raiz quadrada de 5 para cá dividindo. Só que aí esse menos aqui vai cancelar com esse menos, e esse zero vai cancelar com esse zero, e 12 divididos por 6 é 2. Então, o cosseno de alfa é igual a 2 sobre raiz quadrada de 5. 2 raiz quadrada de 5 a gente pode racionalizar. Aí 5 em cima, raiz de 5 embaixo. Vai ficar então 2 raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então aqui embaixo vai ficar 5 também. 5 também não, vai ficar 5, né? E aí, cara, ele pede o que aqui? Ele pede a soma do seno e do cosseno de alfa. Então a gente tem que somar, cara. Ficaria então aqui, 2 raiz de 5. Ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ele pede que o seno e o cosseno. O seno de alfa é raiz de 5 sobre 5. E o cosseno é 2 raiz de 5 sobre 5. Se você fizer a soma desses dois, aqui você tem que lembrar que tem um 1 escondido. Quando tem um 1 escondido, a gente soma esse cara daqui com esse cara daqui. Então, a gente teria, 3 raiz quadrada de 5 sobre 5. E essa é a nossa resposta. Beleza? Essa é a nossa resposta, cara. Nem vou colocar marcado aqui, eu vou deixar assim. Assim é legal. Essa é a nossa resposta. Então, a resposta seria a letra A. Questão maneirinha, bem legalzinha de fazer. E é isso.